Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amados, de veras feliz de estar aqui mais uma vez, ministrando a palavra do Senhor. E hoje, diferente, uma data diferente, uma ministração em um momento diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Estou aqui, todas as vezes eu falo, parece clichê, mas não é. Estou aqui com a minha carne tremendo, louvado seja o nome do Senhor. Porque é uma grande responsabilidade ministrar a palavra do Senhor. E a minha primeira pregação em um evento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É meu primeiro dia, minha primeira vez pregando em um evento da igreja, uma festa, né? Eu preguei uma vez no Jesus Nossa Páscoa, mas em festa mesmo é a primeira vez, em festa de departamento. Então estou muito nervoso, louvado seja o nome do Senhor, mas como Paulo, eu sou dependente de Cristo. Amados, e o que Deus preparou para mim nessa noite foi algo extraordinário, louvado seja o nome do Senhor, não quero me alongar muito, mas o que Deus preparou para mim essa noite foi algo extraordinário. Estávamos conversando, se nós tivéssemos marcado uma reunião de obreiros, né, pastor, teria aparecido tantos obreiros, nós somos mais ou menos uns 10, né, irmão Osmar? E eu fui incumbido dessa missão de pregar a palavra do Senhor. E eu disse amém, porque um servo de Deus não pode correr pelo compromisso da luta, da guerra, não, porque o Senhor nos deu um espírito de ousadia e não de covardia, um espírito de coragem. Eu disse amém. E quando eu fui ver, aprove Deus, quis me presentear neste dia, pastor. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2023. Hoje fazem exatamente 41 anos que o Senhor me concedeu a vida. Aliás, me concedeu vir ao mundo, porque a vida já existia na barriga da minha mãe. Então, olha só, e eu comecei a dizer para todo mundo: não haveria presente maior para o dia do meu aniversário do que esse. O pastor não sabia, ninguém sabia, nem eu estava lembrado. E quando eu vi a data 15 de fevereiro do evento, eu digo: pronto, Senhor, muito obrigado, porque Tu és grande, magnífico para conosco, louvado seja Deus. Então hoje, irmão, é o dia do meu aniversário, minha primeira pregação em um evento de departamento. Louvado seja o nome do Senhor. E glória a Deus, louvado seja Ele o tempo todo por nossas vidas, pelo cuidado que Ele tem para conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 3, a qual foi lida, e eu me regozijava ali fora, pois quando ia entrando e adentrando, fui lida a palavra e eu esperei lá fora por reverência à palavra de Deus e me regozijava enquanto o diácono Antônio Carlos lia. Louvado seja Deus. E nós vamos ler mais uma vez a partir do versículo de número 7. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés,
por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte, não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperanças, usamos de muita ousadia no falar. E nós não somos como Moisés, que punha um véu em sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converte ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Porém, todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Podem sentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amados irmãos, o tema transformados pela glória. Louvado seja o nome do Senhor. Um tema pertinente, um tema e um versículo escolhido, a qual todos nós somos experiência viva deste versículo, da transformação pela glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós aqui fomos transformados por essa glória, a glória do Senhor. Mas, amados irmãos, Paulo, em seu ministério, ele manda a primeira carta à igreja de Corinto, exortando a igreja, dando bronca, chamando ao arrependimento, para a santificação. A igreja aceita, louvado seja o nome do Senhor, e se arrepende e volta ao amor, volta à reverência a Deus. Porém, havia um grande problema que até hoje perdura dentro das igrejas: os falsos mestres, os falsos ensinadores. Louvado seja o nome do Senhor, a qual tentam perverter a igreja, a qual tentam colocar a igreja sob julgos religiosos, sob superstições, mantras, amuletos, para que o Senhor venha fazer a obra. Os falsos mestres, como naquela época, tentam levar a igreja à velha aliança, anulando assim o sacrifício de Jesus Cristo. Muitos mestres, falsos mestres dentro das igrejas hoje, tentam levar os irmãos a viver o judaísmo,
do Antigo Testamento, louvado seja o nome do Senhor, com guarda de sábado, com numerologias intermináveis. Tudo tem que ter números, numerologia. Esquecendo do sacrifício de Jesus, que anulou tudo isso. Oh, glória. Nós vemos hoje, irmãos, infelizmente, muitas coisas sendo inseridas dentro do contexto cristão que era praticado na velha aliança, mas que hoje não tem mais necessidade, porque Cristo veio cumprir a aliança. Algumas igrejas usam o sábado como condição para a salvação. É pecado guardar o sábado? Não. Não é pecado. Você escolheu o sábado para adorar o Senhor? Adore o Senhor no sábado. Você escolheu o domingo para adorar o Senhor? Pois adore no domingo. Você escolheu segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado? Adore esses dias. Esse é o seu sábado. Por isso Paulo, irmãos, ele enfrentava grandes problemas dentro da igreja, não com os crentes, mas com falsos ensinadores que tentavam a todo custo tirar a autoridade de Paulo, tirar o ministério, a autoridade do ministério de Paulo, e assim trazer a igreja de novo para o jugo da velha aliança. Esse era um dos espinhos na carne de Paulo. Os falsos mestres eram um espinho na carne de Paulo. Porque Paulo, a todo momento que ele estava numa missão, ele tinha que se preocupar com a igreja, porque vinham os falsos ensinadores, falsos mestres, introduzir uma doutrina diferente dentro da igreja. E quando nós lemos 2 Coríntios, nós vemos uma igreja arrependida, uma igreja que voltou a honrar o seu líder. Mas, irmãos, aonde há a humanidade, nem tudo é 100%. Aonde envolve ser humano, não, nada é 100%. Nada é 100%. Tanto que quando uma igreja ela chega a rachar, por mais que todo mundo diga que ama o pastor, sempre vai ter uns que vai com aquele que rachou. Então não é 100%. Então Paulo ele enfrentava esses problemas. Paulo ele enfrentava adversários o tempo todo. E o espinho na carne de Paulo era doloroso. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo ele começa no capítulo de número 3, perguntando: por acaso voltamos a nos recomendar a nós mesmos? Ou vós nos recomendar? Porque Paulo foi o fundador daquela igreja. Foi Paulo, no seu ministério apostólico, a qual fundou a igreja. Era o pai daquela igreja, era o pai espiritual daquele povo. Aleluia! Paulo tinha autoridade. Mas alguns judeus, irmãos, que diziam ter se convertido a Cristo, pegavam cartas em Jerusalém e partiam para perturbar as igrejas. Partiam para
muitas vezes questionar a autoridade e o ministério apostólico de Paulo. Irmãos, imagina Paulo indo numa viagem missionária, pastores, fundar outra igreja e daqui a pouco chega um obreiro e diz: olha, Paulo, estão lá dentro da igreja perturbando. Imagina a energia que demandava desse homem ter que parar, escrever carta de próprio punho e mandar. Aleluia. Então Paulo, ele, nesta carta aos Coríntios, há uma carta a qual ele demonstra muito amor pela igreja. Um pastor amoroso, que amava até aqueles crentes que eram mais ronceiros, até aqueles que iam com os falsos mestres. Ele amava e mandava carta demonstrando, aconselhando a voltar aos caminhos do Senhor. Aleluia! Essa carta de próprio punho de Paulo demonstra isso. Demonstra o amor de Paulo pela igreja. Louvado seja Deus. Então, irmãos, o que nos leva a entender que havia pessoas que estavam querendo voltar a sacrificar bodes, ovelhas, a fazer sacrifício novamente, voltar à antiga aliança. E Paulo, ele tinha autoridade de combater, de dizer e de pregar, porque ele recebeu do Senhor. Foi Cristo que passou para ele o Evangelho. Aleluia. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23. Porque eu recebi do Senhor. Aleluia. Então tudo que Paulo falava e até hoje ecoa nas Escrituras Sagradas é a verdade dada por Cristo. Então Paulo, ele entra, irmão, na questão de defender o seu ministério, de defender o seu apostolado, de mostrar aos irmãos da igreja, aos seus liderados, aos crentes de Corinto, que Jesus o tinha escolhido para o ministério. E que ele não precisava de carta, porque a própria igreja a qual ele tinha fundado era a carta aberta, que todos podiam ler. Aleluia! Todos podiam ler. Por quê? Porque a igreja voltou ao arrependimento, voltou ao amor, voltou à comunhão com Cristo, e agora todos podiam ver o que era que Paulo tinha feito através do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Que Paulo tinha sido escolhido e a igreja reconheceu. Então, irmãos, os falsos mestres eram um problema dentro da igreja. Tentavam atrapalhar o ministério de Paulo, o crescimento da igreja, tentavam achar a igreja. Mas uma igreja que dá ouvido ao seu pastor, ela não racha. Pode sair uma meia dúzia, mas a igreja que escuta e que honra o pastor Cleber, ela não racha. Glória a Deus. Aleluia. Porque o Espírito de Deus unifica. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, então Paulo, ele vai entrar no mérito e vai mostrar aos crentes de Corinto um contraste entre a velha aliança e a nova aliança, a qual ele diz que ele mesmo foi escolhido por Jesus para ser ministro da tal, para ser ministro da nova aliança. Louvado seja o nome do Senhor.
E Paulo vai mostrar, irmãos, que a velha aliança, ela tinha um sentido de revelar a natureza pecaminosa do homem. Ela mostra a natureza decaída. Mas Paulo também, ele vai dizer que a lei também, ela veio com grande glória. A lei veio com grande glória. Quando nós vamos para Êxodo, capítulo 31, se não me falha a memória, lá está, quando Moisés ele recebe as tábuas com os 10 mandamentos, escrita por Deus. Ali, irmãos, era a providência de Deus para o homem. Porque glória também é providência. Porque a glória do Senhor, ela tem vários significados. É poder, é providência, é presença. Deus Todo-Poderoso. Então, no capítulo de número 31, Moisés, ele recebe... Se eu estiver errado, os irmãos me corrijam, por gentileza. Amém? Ele recebe as tábuas com os mandamentos, com as leis do Senhor. Louvado seja Deus. E ele desce. E a Bíblia nos diz que quando ele vai descendo, pastor, o rosto de Moisés brilhava. Porque resplandecia a glória do Senhor em seu rosto. Aleluia. Porque resplandecia de tal maneira que a Bíblia diz que o povo não conseguia fitar os olhos no rosto de Moisés. E o povo temeu. E o povo temeu. Então Moisés, ele coloca um véu sobre o seu rosto. Moisés, ele coloca um véu sobre o seu rosto. Para que o povo não tivesse medo de olhar. Mas Paulo vai dizer que mesmo quando desvanecia a glória do Senhor do rosto de Moisés, ele permanecia com um véu sobre o seu rosto, para que o povo não visse que a glória estava saindo e que era transitória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ali, irmãos, Deus estava mostrando para o povo que a glória do Antigo Testamento, da antiga aliança, era transitória. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ali seria passageiro. Então o povo fica com medo de morrer, porque Moisés está refletindo a glória de Deus. Se desvanece a glória. Moisés continua com o véu. Desvaneceu-se a glória do Antigo Testamento. Desvaneceu-se a glória da velha aliança. Mas ainda hoje, muitos ainda estão com véu. Mas ainda hoje, muitos ainda têm um véu sobre o seu rosto que não deixa enxergar além. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque o véu não deixa enxergar, não deixa ver. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Paulo diz, e até o dia de hoje, o meu povo
ainda coloca este véu quando lê as Escrituras. O véu aqui hoje não é literal, é espiritual. Quando nós vivíamos no pecado, nós tínhamos um véu, amém? Amém, igreja? Havia uma religiosidade em nós. Ir à missa aos domingos era a parte religiosa. Sair da igreja e ir para beber cachaça era a parte mundana. E não enxergávamos que isso estava nos levando, pastor, à condenação. A lei, ela veio justamente para mostrar isso. O estado miserável em que o homem se encontrava. E que ele precisava de Deus para poder ser salvo. A glória da lei era essa. Mostrar ao homem que ele é nada, que ele é pecador e que sem Deus ele vai para a condenação. Aleluia! Aleluia! Essa era a glória. Por isso, irmão, Paulo ele enfatiza em fazer um contraste com a antiga e com a nova aliança, para mostrar aos crentes de Corinto que não havia mais necessidade de ritual, que não havia mais necessidade de se trazer um bode, um carneiro, um cordeiro, 2 pombas, e assim era o cerimonial do sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Na antiga aliança se ia ao templo, aliás, a levar o sacrifício, para que Deus perdoasse o pecado do povo através de um sacerdote. Quem entrava no Santo do Santo? Sumo sacerdote. Precisava-se de um mediador. Sombra, transição para a nova aliança. Aleluia. A transição. Quando se ia ao templo, nas festas, a levar os sacrifícios. Então Paulo ele mostra à igreja de que não há mais necessidade disso. Não há mais necessidade de circuncisão. Aleluia. A circuncisão foi uma aliança de Deus para com o povo hebreu. Mas na transição não é mais necessário. Mas o povo judeu até hoje ele continua com o véu sobre o seu rosto. Aleluia. Até hoje ele continua com o véu sobre o seu rosto. E Paulo vai dizer que este véu não deixa enxergar que a glória da primeira aliança era transitória. Não deixa. Por quê? Porque tem um véu sobre os seus olhos, e o véu ele tampa. Então, quando leem as Escrituras, não entendem, não compreendem. Por quê? Porque, irmãos, a lei fez com que o coração deles endurecesse. A lei, ela foi dada por Deus para mostrar ao homem o seu estado miserável. A lei de Deus, ela foi escrita em tábuas de pedra. Aleluia. Mas já havia profecias que diria que o Senhor as escreveria na tábua do coração do homem.
Aleluia! Seria escrita na tábua do coração do homem. Então, meus irmãos, Paulo, ele faz questão de mostrar isso para a igreja. E para isso nós também, para nós também hoje é lição. Para que nós não venhamos cair na religiosidade. Né, pastor? De vir à igreja simplesmente porque é domingo. Não, tem que vir para adorar. Aleluia. Aleluia. Vou para a igreja hoje porque eu faço parte do culto de senhora e hoje é culto de senhora. Não, tem que vir para adorar. Aleluia. Já não vou para o culto não deu para ir para o culto. Adora em casa. A maravilha da transição é essa. A antiga aliança, louvado seja o nome do Senhor, oh glória a Deus, representada em Moisés. Ela veio com grande glória, escrita em tábuas. Ela veio com trovões, relâmpagos. Ninguém poderia encostar perto do monte Sinai. Ela resultava em morte. Ela era escrita em pedras e lidas nas sinagogas nos sábados. Nós vemos isso no Novo Testamento, Jesus indo à sinagoga nos sábados pregar as escrituras. Era lida e explicada. Certamente Jesus disse, lá o livro, abriu em Isaías, foi, pastor? Que ele diz assim, essa daí testifica de mim, né? Isaías, né? 61. Pois é, as escrituras testificam de mim. Cumprimento da promessa. Então, meus amados irmãos, Paulo ele está dizendo à igreja de Corinto que ele não é ministro da antiga aliança e que a antiga aliança ela foi abolida por Cristo. Não a lei moral. A lei moral essa permanece até hoje. Porque essa foi dada a Adão e Eva lá no jardim do Éden. Mas eles transgrediram, desobedeceram. Mas essa lei moral ela perdura. Como é que a igreja de Corinto era uma carta de Paulo escrita não com tinta, em alusão à antiga aliança? É porque era uma igreja que estava andando dentro da moral, dentro dos padrões de Deus. Então, meus irmãos, Paulo ele explica justamente para que a mente dos crentes se abram. Aleluia. Para que a mente do crente ela veja além do véu. Na antiga aliança existia o véu no templo que separava o santo do santíssimo, louvado seja o nome do Senhor, como eu já mencionei. Mas acontece que no sacrifício de Jesus, ele foi removido. Ele se rasgou de alto a baixo. Ali Jesus estava tirando o véu que separava o homem de Deus e dando livre acesso. E Paulo está dizendo, não precisamos mais de depender de um véu, não precisamos mais depender de ninguém. Agora nós vivemos uma glória transformadora. Aleluia! Porque Cristo aboliu tudo lá na cruz do Calvário quando ele disse, está consumado. O contraste da antiga e da nova.
Antes o homem precisava de um outro homem para chegar a Deus, para falar com Deus. Nós vemos isso principalmente no reinado, quando os reis iam lá e consultavam o profeta, que era o homem de Deus, e Deus falava com o profeta. E Deus falava com o profeta. E o profeta passava para o rei, passava para o povo. Na nova aliança, nós temos livre acesso. Aleluia. O Senhor, em todo tempo, Ele sempre quis mostrar ao homem pecador que através dele, e não por si, ele seria salvo, ele seria transformado. A lei não transformava ninguém, porque a lei ela era escrita de forma externa, em uma tábua, no papel, depois em couro, e voltou para o papel de novo. Mas a nova não, é escrita na tábua do coração do homem. Aleluia. Então, irmãos, a velha aliança foi escrita em pedra, a nova no coração. A velha aliança trazia morte, a nova traz vida pelo Espírito. A velha trazia condenação, a nova traz liberdade em Cristo Jesus através do Espírito Santo de Deus. Na velha aliança tudo vem de mim e nada de Deus. Na nova aliança tudo vem de Deus e nada de mim. Na velha aliança Moisés estava com um véu, e para os israelitas não verem a glória que desvanecia. Na nova, a glória de Deus é revelada a todos os homens. Aleluia! Oh, glória! Na velha aliança, os leprosos viviam separados, desprezados. Na nova, Jesus diz ser limpo. Na antiga aliança, era necessário ir ao templo levar um sacrifício. Na nova, já temos um sacrifício que é Jesus. Oh, Santo Espírito de Deus! Ah, meu Deus! Na antiga aliança, era necessário animais de um ritual para arrependimento dos pecados, para perdão de pecados. Na nova basta se arrepender de coração e aceitar a Jesus como teu Senhor e Salvador. Aleluia! Na antiga aliança, só é registrado 2 ressurreições de mortos. Na nova, até hoje ressuscita mortos. Jesus ressuscita mortos. Aleluia! Na antiga aliança, Deus pedia que levasse o sacrifício. Na nova aliança, Deus enviou o sacrifício que seria eterno. Na antiga aliança, o acesso a Deus era por intermédio de um sacerdote. Na nova, temos acesso direto ao Pai. Aleluia! Na antiga aliança havia um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Na nova, o véu foi rasgado de alto a baixo, quando Jesus disse: vai, está consumado! Aleluia! Meu Deus! A religiosidade nos separa de Deus. Os rituais religiosos nos afastam de Jesus. Porque você colocar, irmãos, a sua fé
em qualquer amuleto que seja, você está anulando o poder de Jesus. A nova aliança, ela foi inaugurada por Jesus. Jesus dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Na nova aliança, meu irmão, minha irmã, você é livre. Você é livre para adorar. Você é livre para entrar lá no seu quarto, trancar a tua porta, se ajoelhar diante do Senhor. Como o pastor costuma dizer, mas é necessário se ajoelhar? Não. Deus só ouve ajoelhado? Não. Deus ouve a oração de um coração contrito. Mas o ato de se ajoelhar é um ato de rendição. Quer ver? O leproso que foi até Jesus na velha aliança, ele estava na velha aliança, não tinha sido curado. Ele se joga aos pés de Jesus: Jesus, se quiseres, pode me curar de sangue. Aleluia. Deus. Aleluia. Glória. O interessante é que as duas ressurreições no Antigo Testamento, as duas foram feitas por dois profetas, um vivo e um morto. Eliseu, para a mulher de Sunem, né, pastor? Eliseu vai e se deita em cima do menino. Nada. Eliseu vai e o menino se aquece. Aliás, na segunda vez, Eliseu se deita de novo. O menino espirra 7 vezes e volta à vida. Olha só. Estou encerrando, igreja. Então olha só, na velha aliança, a outra ressurreição foi o quê? Se não me falha a memória, eu sempre falo isso, igreja, porque minha memória é horrível para guardar as coisas. O soldado foi morto e jogaram ele lá. Sabe onde quem estava enterrado lá? Os ossos de Elias, né, pastor? De Elias. Eliseu, eram os ossos de Eliseu, era os ossos de Eliseu. Desce daí, Nicodemos. Louvado seja o nome do Senhor. Então olha só a igreja, as duas únicas. E a Bíblia diz que quando o homem bate nos ossos de Eliseu, ele ressuscita. Maravilha. Eliseu era ajudante de Elias. Elias fez cair fogo do céu e nunca ressuscitou ninguém. Mas Eliseu ressuscitou 2, até depois de morto. Na nova aliança, sabe o que acontece? Vem uma viúva chorando com seu filho no esquife, aleluia. E ela vem, Jesus vem, quando ela diz: não chores, mulher, não temas. E a Bíblia diz que Jesus toca no esquife e aquele menino se levanta, aleluia. Marta manda chamar Jesus. Jesus demora 4 dias para chegar até Betânia. E quando ele chega, Lázaro está na tumba. Não havia mais esperança, mas na nova aliança é assim. Jesus é a esperança, Jesus é a ressurreição e Jesus é a vida. Aleluia! Jesus diz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai vivo. Aleluia! Jairo vai até Jesus e chega até Jesus, aleluia.
acontecem os milagres. Até que ele vai à casa de Jairo. E chega os funcionários de Jairo. Incomoda mais o mestre não. Irmãos, essa é a glória da nova aliança. E Jesus vai até a casa de Jairo e diz: ela dorme. Chega lá Jesus, chama a menina, e a menina se levanta. Mas era Jesus. Mas era Jesus. Jesus era o poder. Jesus é o poder. Jesus é a vida. Ele pode. Glória a Deus. Aleluia. Me diga um sacerdote da antiga aliança, do templo de Salomão, que ressuscitou alguém, que curou alguém. Mas Jesus chega e mostra: eu sou a nova aliança. Aleluia, Deus. Paulo estava pregando, ou era Pedro? Eu sempre me confundo. Um dos dois, era Paulo, né? Quando Eutico caiu. Pronto. Eu sempre peço auxílio aos pastores, porque a memória é... Paulo estava pregando, pregação maravilhosa, dirigida pelo Espírito. De repente, Eutico cochile, cai morto. Corre, aquele alvoroço, morreu. Paulo disse: não, morreu não. E Paulo, através do Filho de Deus, do poder da nova aliança com Jesus, ele ressuscita. Portanto, irmãos, ainda tem mais. Só que não vai dar mais tempo. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo passa rápido. Ainda tinha mais coisas, mas fica para uma próxima, em nome de Jesus. Então, eu quero encerrar com a transformação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falei do véu, eu falei da ressurreição, eu falei da transição da glória, da velha para a nova aliança. A nova foi inaugurada, como eu já disse, com o sacrifício de Jesus, a qual Paulo foi feito ministro e pregador. E o tema aqui é: transformados pela glória. Para o véu ser removido, precisa chegar até Jesus. Paulo, quando ele teve um encontro com Jesus, ninguém para falar melhor de transição da velha para a nova aliança do que Paulo. Porque quando ele teve um encontro com Jesus, ele caiu do cavalo, cego, com escama nos olhos. Depois, quem vai até lá? Um ministro do Senhor ministra para Paulo. Paulo se arrepende, é curado. E ninguém melhor do que Paulo para dizer que nós somos transformados pelo Espírito Santo de Deus, que é a nova aliança. Porque o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Pois se o Espírito de Deus está em ti, tu é livre. Se o Espírito de Deus habita em ti, tu é livre. Aleluia. E a transformação, irmão, ela é de glória em glória. Ela é de glória em glória. É um processo. É a continuidade do servir a Jesus. É a continuidade da continuidade de adorar a Deus, servir a Deus, buscar a Deus, porque a glória de Deus, ela é presença. E o poder transformador, irmão, vem através de um instrumento chamado Espírito Santo. Eu irei, mas não vos deixarei órfão. Enviarei o Consolador. Quem é que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça? O Espírito Santo de Deus. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Com essa exposição que fiz,
Não seja um religioso, seja um adorador. Aleluia. Não seja um ritualista, seja um adorador. Jesus, ele age até nas pequenas e simples coisas. Basta estarmos atentos para ver o agir de Deus em nossas vidas. E eu e você, nós somos transformados por essa glória, a glória da nova e eterna aliança no sangue de Jesus na cruz do Calvário. Falou isso. Amém, igreja? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos. Eu quero aqui já agradecer a Deus, primeiramente. Quando eu fico nervoso, às vezes eu gaguejo. Eu quero agradecer a Deus primeiramente, depois ao meu pastor que me confiou essa honra, esse grande privilégio de estar ministrando a palavra do Senhor nesse evento. Peço à igreja que ore por mim, que ore pelo nosso ministério, que ore pelaquela igrejinha ali nos Teobaldos que tem prosperado para a glória de Deus, porque o Espírito Santo está sobre aquele lugar. Mas nós necessitamos da oração da igreja. Ore por nós, por mim, pela minha família, por esse ministério Bela Vista, e eu já agradeço a minha oportunidade no nome santo de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, estaremos encerrando. Vamos ouvir o grupo após a harpa louvando.